Meus irmãos e irmãs, celebrando hoje a festa da Sagrada Família, nós estamos então dentro do tempo litúrgico do Natal. É o segundo tempo dentro de todo o contexto do ano litúrgico. O primeiro deles nos preparou para este acontecimento, que é o tempo do Advento, onde vivíamos a expectativa pela vinda do Salvador. O tempo do Natal, ele inicia-se com o mistério da noite do Natal, irá até o dia 10 de janeiro, quando então celebraremos o batismo de Jesus. Dentro deste tempo, as principais celebrações são o Natal, hoje a festa da Sagrada Família. No dia 1º teremos a solenidade de Maria como Mãe de Deus. Depois teremos a Epifania do Senhor e concluindo então com o batismo de Jesus. Estas celebrações, todas elas do tempo do Natal, são chamadas celebrações epifânicas, ou seja, que querem lembrar-nos e ajudar-nos a entender o sentido das manifestações de Deus, ou mais ainda, o sentido das manifestações do Cristo. O tempo do Natal se caracteriza, através das celebrações, das orações, na percepção daquele nome que a criança recebe. Emmanuel, Deus conosco. Por isso, seja no nascimento, hoje na Sagrada Família, na festa da Mãe de Deus, da Epifania e do batismo, nós perceberemos sinais e traços do que significa para Deus e, consequentemente, o que significa a nós dizer que Deus é Emmanuel, que Ele é Deus conosco. Na celebração de hoje, a opção pelo Emmanuel, pelo Deus conosco, está na escolha de uma família. Ou seja, percorrendo todo um processo natural. Este ser divino não quis uma coisa de um espetáculo da fé, não quis um grande sinal no céu, não quis uma grande intervenção momentânea, cirúrgica, mas a opção de Deus em revelar-se Emmanuel, Deus conosco, passa por um processo bem humano, numa concepção, numa gestação, no nascimento e na constituição de uma família. Isso tudo para nós percebermos de fato que a ação e a presença de Deus em Jesus Cristo na história não é uma fantasia, não é uma teoria, não é uma ideologia, mas é um acontecimento. Na linguagem bíblica nós costumamos dizer, é um fato histórico, ou seja, que marca, que determina, que muda e que vai conduzir os rumos desta humanidade, principalmente a nossa enquanto participantes da vida de Deus. O acolhimento desse Deus conosco vai se dar no reconhecimento desta humanidade, vai se dar no reconhecimento desta família, no papel tanto de José quanto de Maria. E ali então nós aprendemos a enxergar também a nossa história. De fato, não precisamos pensar numa relação com Deus de superioridade e de inferioridade. Mas a criança frágil, simples, humilde, demonstra então o que é para Deus
um querer estar conosco. Assim, meus irmãos, observemos ao longo deste tempo do Natal como nós podemos responder a este desejo. Há uma iniciativa divina de assumir a condição humana, há um processo natural com sinais para simplesmente dizer: de fato eu quero estar convosco. Mas também depende da resposta. E a resposta para esta relação, ou para este relacionamento, é apresentado através dos princípios, dos valores e das virtudes, tanto na primeira quanto na segunda leitura. Por isso a espiritualidade do tempo do Natal se resume na resposta do salmo que cantamos hoje. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Numa proposta de acolher o Deus conosco, numa proposta de se relacionar com Ele, nós então estabelecemos um caminho. A primeira leitura de hoje, da leitura do livro do Eclesiástico, traz para nós o livro das normas, o livro das diretrizes, que conduzia, que orientava o povo de Deus no deserto, nesta relação de manter a fidelidade à aliança. O texto parece ser bem paternalista, e o é em consequência da situação da época. O pai saía para trabalhar e a mãe ficava em casa, cuidando da casa e dos filhos. Mas quando nós trazemos esse texto para os dias de hoje, nós, logicamente, vamos aplicar a realidade tanto do homem quanto da mulher, na realidade da família. E vocês perceberam, a grande ênfase da primeira leitura de hoje está no verbo honrar. Honrar o pai, honrar a mãe, honrar esta vocação e este compromisso. Por isso, meus irmãos, nós vamos perceber que o Emanuel, o Deus conosco, está conosco e nós estamos com Ele, quando nós, a partir da fé, queremos, buscamos, desejamos e traduzimos nossas atitudes, principalmente nesta dinâmica do verbo honrar. Na medida em que nós então dizemos, esse Deus que está conosco me ensina a perceber o valor, a importância, o papel do pai e da mãe. Não são poucas as vezes que nós encontramos também situações de dificuldades, de conflitos, tantas situações em que esta desonra é evidenciada. Nesses meus 16 anos de padre, não foram poucas as vezes que esses que desonraram no momento da morte, e assim os encontrei debruçados sobre o caixão, chorando, pedindo perdão, angustiados, e levam esse sentimento de culpa por toda a vida, por terem perdido tempo e não conseguido traduzir o sentimento de honrar o pai e a mãe. Não tem como não olhar para esta leitura de hoje e pensar também em tantos sofrimentos, em tantas situações que passam pais, mães, através da violência doméstica. Tantas situações que nós não podemos nos calar, não podemos fazer de conta que não estamos vendo, e assim não denunciamos, não levamos para frente ou não incentivamos a pessoa até mesmo a denunciar tantas situações de desonra desta condição paternal e maternal. Sempre que atendo as crianças por ocasião das confissões, sempre digo a eles, lembrem-se
que um dia vocês serão um pai, você será uma mãe, e tudo aquilo que às vezes não tem a consciência do respeito hoje, vão exigir talvez depois. Por isso é preciso pensar nesta virtude, nestas qualidades que a primeira leitura de hoje nos apresenta. Para que depois, diante do caixão, não seja tarde. E aí a gente vai querer chorar. A gente vai querer arrancar aquela pessoa daquele caixão e poder dizer: viva, para que eu possa corrigir os meus erros. Que não nos seja tarde, principalmente porque queremos celebrar esta vida que nasce desta criança na gruta de Belém. Por isso que ela nos ensine a ter o sentido desta honra, das responsabilidades e dos compromissos. Por fim, a primeira leitura nos diz que tudo aquilo de bom que fizermos aos nossos pais, o resultado será senão apenas os bons benefícios, os benefícios da ação de Deus na nossa vida. Então que a primeira leitura de hoje nos ajude a fazer um exame de consciência. Qual tem sido o nosso comportamento? Na segunda leitura, os princípios para a vivência desta realidade do Deus conosco está justamente nas regras de uma boa convivência. Toda família tem seus limites, seus problemas, mas nós que aqui estamos, ao celebrar a nossa fé, buscamos em Deus, na palavra, nos sacramentos, as referências, a força, a coragem e um incentivo para bem se relacionar. A carta de São Paulo aos Colossenses se dá num momento de conflito da comunidade, quando então os membros da comunidade são provenientes de três realidades: pessoas que vinham do paganismo, pessoas que vinham então do judaísmo e pessoas que já estavam assumindo e assumiram o cristianismo. Pensemos a partir de nós. Não conseguimos da noite para o dia mudar pensamentos e comportamentos. Assim, essas três linhas de pensamento começaram a entrar em conflito dentro da comunidade. Aquele que vinha do paganismo queria colocar alguma coisa, aquele que vinha do judaísmo e aquele que vinha da realidade do cristianismo. Paulo está na prisão e então escreve à comunidade dos colossenses para dizer: olha, é preciso ter ordem, é preciso ter regra, é preciso ter princípios para esta boa convivência enquanto família cristã. E aí ele vai colocar da misericórdia, da bondade, da humildade, da mansidão, da paciência, do suportar-vos uns ao outro, de perdoar e ter acima de tudo o princípio do amor como vínculo da perfeição. Olhar para esta segunda leitura, meus irmãos e irmãs, é dizer assim: tenho uma fé. Essa fé busca então esta relação de um Deus que habita no nosso meio. E por isso, cada atitude dessa torna-se um testemunho para dizer a nós mesmos que a nossa fé não é só teoria, mas que a nossa fé é prática. Em cada comportamento deste, aqueles que nos veem, ou mais do que fazer para que os outros nos vejam, mas fazemos pelas razões de nossa fé, nós podemos dizer: aqui a minha fé está viva, aqui a minha fé está sendo prática e testemunhada. Então que olhando para a segunda leitura de hoje, a gente não deixe de acreditar nessas regras da boa convivência,
nos diversos ambientes pelos quais passamos. Certamente nós seremos questionados. Por que você perdoa? Por que você ama? Por que você tem atitudes de humildade? Por que você é isso ou aquilo? E a resposta pode ser muito simples. Porque nós queremos celebrar o Natal. Porque nós queremos celebrar o Deus conosco. Porque nós queremos celebrar o Emanuel. Então, cada atitude ou cada situação da vida em que exigir de nós um desses comportamentos, que a gente possa sempre lembrar que há uma razão pela qual esta criança nasceu. E a razão fundamental é a salvação. E a salvação passa por essas atitudes que nós assumimos. Por fim, meus irmãos e irmãs, no texto do Evangelho, nós temos este caminho das profecias. Nesse caminho das profecias, nós vamos entender o papel de José e de Maria, nós vamos entender o papel de Simeão e de Ana. O papel de José e de Maria, o papel de cada um de nós hoje. Educadores da fé. Maria e José cumprem a lei do Senhor. Levam Jesus 40 dias depois, apresentam Jesus, sendo ele o primogênito dedicado ao Senhor, mas irão tantas outras vezes ao templo de Jerusalém para cumprir aquilo que aprenderam no exercício da fé. A pandemia nos colocou de volta para casa. A pandemia nos colocou neste relacionamento próximo. E a pandemia nos ensinou a entender a família como o primeiro lugar onde se educa para a fé. Foram tantas as experiências de famílias que retomaram a oração, que rezaram juntos, que passaram a se cuidar. Este é o exemplo de José e de Maria hoje, para que a gente não deixe de acreditar na importância e no papel desta missão de cada um de vocês, ou até mesmo a minha como padre, de educar na fé. Começando lá em casa, pelos exemplos, pelas virtudes. Eu sempre digo, não precisa querer começar rezando 1 hora, mas se reza pelo menos uma Ave Maria hoje, amanhã o desejo vai querer ser de 2. E assim progressivamente. Maria e José ensinam-nos que devemos sempre praticar também esse caminho do altar, o caminho do templo, o caminho da sinagoga, o caminho de Jerusalém. Que na nossa vida hoje se traduz por essa presença que nós fazemos aqui. Não tenham medo, não tenham vergonha de trazer os filhos. Não fiquem pensando se o padre vai ficar bravo se a criança está correndo ou não. Que bom que ela está aqui. Que bom que ela vá se acostumando. Que bom que ela vá percebendo tudo isso como sinal e como presença de Deus. E é por isso que nós buscamos, no exemplo de José e Maria, esta força, essa coragem para continuar educando na fé. E esse exercício se dá de uma forma humilde. A humildade de José e de Maria é expressa na oferta que eles fazem diante do templo. A oferta mais humilde que se tinha naquele tempo era oferecer um par de rolas ou pombinhos para o sacrifício. E eles o fazem na simplicidade do coração, mas no desejo de prestar o seu culto agradável a Deus. Educar na fé não precisa ser feita de grandes palavras, de um conhecimento assíduo da Bíblia, mas a educação na fé
começa pela atitude da humildade. Por isso, depois nós temos o papel de Simeão e o papel de Ana. O papel de Simeão é o papel do anúncio da paixão. Por isso o mistério do Natal tem a sua ponte com o mistério da Páscoa, paixão, morte e ressurreição. Simeão faz este anúncio de que aquela criança vai passar pelo mistério da paixão e morte, do qual ele mesmo diz: agora posso partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação. Olhar para esta criança na gruta de Belém é fazer esta experiência de Simeão. Enxergar ali não só uma criança, mas enxergar o caminho de salvação. Por isso o mistério do Natal nos conduzirá sempre à experiência da Páscoa. Paixão, morte e ressurreição. E é o que Ana faz. Glorifica a Deus pela vida nova que ela contempla naquela criança. Ela anuncia os sinais da vida nova que virá depois com a ressurreição. Então, que olhando para esta criança, a gente possa também já enxergar o caminho da Páscoa. E por fim, no último versículo deste evangelho, nós temos uma meta cristã, quando o texto nos diz: o menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Quero desejar a cada um essa meta, esse bom propósito, que cada missa que viermos seja para nós um desejo de crescer, tornar-se forte, envolvidos de sabedoria, pois sabemos que o Emanuel é Deus conosco, ou seja, que a sua graça está no coração de cada um. Um feliz e santo Natal a cada um, nesta força e neste desejo de crescer com Deus e em Deus, através do exemplo da Sagrada Família.